A paz de Cristo Jesus. Amém? Vamos falar no Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, governador, que governa sobre todas as coisas. Leva essa pessoa, me leva para fora da caixa. Coloca-nos, Senhor, em lugares altos onde a religião não pode alcançar. Nos liberta da religiosidade e da máquina que se faz hoje em dia. Uma máquina que manipula corações, sentimentos e que aprisiona. Liberta as pessoas, meu Deus, da religião de crente evangélica, dos últimos dias. Liberta também pessoas do mundo do espiritismo. Liberta centenas e milhares também de pessoas que estão presas no catolicismo, no falso catolicismo. Porque o Espírito Santo conhece os corações e sabe que tem muitos irmãos católicos que é uma bênção. Tem muitas irmãs católicas que é uma bênção. Tem muitas senhoras católicas que são uma bênção. E eu peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me dê sabedoria, direção, e que o Senhor Jesus possa, através da minha vida, tecer palavras de sabedoria e de verdade para quem for receber esse vídeo. Em nome de Jesus. Meus amados, meus irmãos e minhas irmãs, graças ao Espírito Santo que veio, né? Porque Jesus disse, eu tenho que subir para o Espírito Santo poder descer. Não tem meias verdades aqui. A verdade é uma só. E no Espírito Santo não se enriquece pelo Espírito Santo. Muito ao contrário. O Espírito Santo ele vem e nos tira. Ele tira de nós todo engano, toda marzela, todo vício, toda confusão mental. Amém? Ele veio para isso. Jesus Cristo ele trouxe uma salvação e Jesus Cristo vem concluir uma libertação por todas as gerações. Porque o que foi nos conduzido lá atrás foi o maior milagre que Jesus fez, foi trazer a bendita salvação que era somente oferecida aos judeus. O maior milagre que Jesus fez para mim foi ter estendido a salvação a nós, gentios. Amém? Porque todas as coisas passam. Porque todas as coisas perecem. Amém? Mas hoje nós temos paz. A paz de Jesus. Né? Então eu quero dizer para vocês que só as pessoas só ficam presas na religião por causa do pecado mesmo. Porque quando não se há uma verdadeira libertação, quando não se há um encontro real com Deus, eles te aprisionam. Eles criam em você gatilho. Eles mantêm esse gatilho através da dopamina, do entretenimento, né? Uma geração de emocionados, sem uma salvação. Sepucaiado. Jesus disse que há pessoas que nem um sepucaiado, né? O que é um sepucaiado? É um caixão, todo ornamentado, mas por dentro tem uma coisa ali podre. Quem olha por fora vê beleza, mas quem conhece por dentro vê podridão, vê religiosidade, fanatismo religioso, vê abajuladores, puxadores de saco, né? Pessoas que se prendem ali ou buscando uma oportunidade de aparecer, né? Ou entrar na folha de pagamento desses falsos profetas, né? Dessa religião de crente evangélico, espalhada no mundo inteiro. Mas a verdadeira liberdade de Jesus Cristo te põe fora de tudo isso. É por isso que Jesus disse, né, para aquela mulher, vai e não peca mais. Para que os religiosos não voltem a juntar pedras para te apredejar. Então o não pecar mais existe, senão ele não teria dito. Mas você acha que é do interesse das religiões que você seja liberto de uma forma real? Se você for liberto, acesso às suas finanças eles não vão ter mais e você vai prosperar em muito. Você não vai precisar dar a eles algo que você não deve a nenhum deles. Você não deve a ninguém, você não deve a nenhum deles. Você fez negócio com eles,
Você entrou em sociedade com esses líderes religiosos de todas as feitas, de todas as seitas religiosas, de todo o comércio bancário que se faz usando o nome de Jesus? Então por que você está pagando? Você está devendo o que para eles? E qual que é a máquina? Qualquer uma das engrenagens dessa máquina é chamada oferta. Há uma diferença de oferta. Há uma diferença de uma oferta que você faz a Deus como um sacrifício ou como uma oferenda, reconhecendo que Ele é Deus, e a oferta manipulada que eles tiram de você e eles te roubam. O próprio Senhor Jesus disse que muitos viriam em nome dele. É sobre o nome dele mesmo que essa religião de crente evangélica faz isso. Por qual outro nome seria? De Boizebu? Você é inteligente, não é? Foi um Deus que te criou, não foi? Então você é inteligente. Você precisa de muita pouca coisa para ter paz, para prosperar e ser feliz. É só você abrir os caminhos. Deus te dá toda a direção através da palavra dele, concernente ao perdão, que é uma ferramenta para abrir o seu próprio caminho, né? Que é reconhecer o pecado e confessar e abandonar. Coisas semelhantes a essa. A sua casa se torna um ambiente de adoração, porque você já é a igreja. Você já é o templo do Espírito Santo. Só que você se faz um pobre miserável dentro de uma falsa congregação quando você acha que aquele lugar é igreja. Então deixa a palavra de Deus te libertar nesses últimos dias. Às vezes nos falta paz para poder entender isso. Que às vezes quando a palavra te veio ou vem a mim e nós estamos atribulados, nós estamos em conflito, pouca coisa nós entendemos. Mas quando você para o seu mundo, quando você desliga de tudo, desconecta de tudo para ouvir a voz de Deus, acontece com você o que aconteceu com a irmã de Lázaro. Jesus entrou na casa do irmão Lázaro, estava lá as duas irmãs dele. Jesus se assentou e uma veio logo se assentar aos pés dele. Ela, ao chegar próximo de Jesus, ela sentiu uma paz tão grande, um alento tão grande, e ele começou a conversar com ela, porque ela desconectou de tudo. Que ela estava fazendo algo antes de Jesus chegar na casa, ela devia estar fazendo, porque estava fazendo faxina. A irmã dela estava na faxina, alguma coisa ela estava fazendo, mas ela deixou os afazeres dela para ouvir a voz de Jesus. É esse o verdadeiro Cristo. Agora, você manipular a sua mente, manipular as suas percepções, tirar o seu domínio, tirar a sua opinião própria, é eles que regem as rédeas na sua vida, então você está escravo mesmo da religião, não tem saída para você não. Em verdade, eu digo que por mais poderoso que Deus seja e seu Filho, nem eles tiram você daí. Jesus Cristo é liberta de todas as coisas, mas eu te falo em verdade, que nem Ele tira você daí. Entende? Tem que ter um desejo muito grande de se conhecer a Deus, tem que ter um desejo muito grande de se conhecer a Jesus. Senão os seus dias passam e você vive sobre uma falsa esperança de uma salvação cujo você não tem. A prova que uma pessoa está salva, um dos sinais que a pessoa realmente já tem certeza da salvação dela, que ela gasta os dias dela pensando em ganhar almas. Que ela gasta os dias dela produzindo para Deus, procurando fazer a vontade de Deus. A prova que a pessoa não está salva, que mesmo ela sendo religiosa, ela está preocupada com as suas ambições, com os desejos do seu coração, com os seus anseios. Ela vive em função de ser escrava de uma religião para poder, ela acha que através da religião é que ela vai sobressair. Você vai sobressair, você não precisa de religião para sobressair, não. Você só precisa trabalhar. Você precisa de um emprego e dar bom testemunho nesse emprego para você prosperar naquele trabalho, para você ter suas conquistas pessoais. Você não precisa de Deus para isso, não. Amém? Você precisa de Deus para uma transformação mental.
Você precisa de Deus para um coração novo. Você precisa de Deus para te remir de todos os seus pecados, para te lavar de todas as suas iniquidades, para transformar a sua mente e te dar um coração novo. Amém? Para você começar a caminhar no processo de uma salvação. Esses requisitos necessitam de poder. Agora, conquistar você conquista, né? Agora você precisa de Deus para adquirir sabedoria. Porque a palavra de Deus disse que Deus dá gratuitamente a quem pede. Ninguém chega em lugar nenhum sem sabedoria. Sem sabedoria você vive uma vida humana, uma vida normal. Movida pela força do dinheiro ou pela força de ter dinheiro, ou senão pelo desejo de obtê-lo. Amém? Porque por mais que uma pessoa tenha recursos financeiros para comprar, isso não preenche o vazio do coração dela. Porque as cadeias de eventos do ser humano são semelhantes à do pobre e do rico. Não há diferença, não. Morre a parentela do rico, morre também a parentela do pobre. E a dor é a mesma. A desolação é a mesma. É por isso que o Espírito Santo é chamado de Consolador, porque a dor é terrível. A terra para onde vai os corpos do rico também vai a do pobre, é a mesma terra. Não é uma terra minerada em minerais com pó de ouro. É terra. Pensa nisso. Para que você quer Deus? Para que você quer Deus? Você quer Deus para ele ser um gênio da lâmpada para você? Você quer Deus para realizar os seus desejos? O diabo também faz isso. Você faz isso. Você pode fazer isso. A pergunta que eu te faço nessa noite é: para que você quer Deus? Se você responder: eu preciso de Deus para a salvação da minha alma. Eu preciso de Deus para a transformação da minha casa. Eu preciso de Deus para a minha restauração. Eu preciso de Deus para ser o que realmente eu sou, pelo qual eu vim a este mundo. Eu preciso de Deus para ter paz quando eu precisar descansar no pó da terra. Eu preciso de Deus para deixar um legado de almas que tiveram as suas vidas transformadas através da minha vida. Para isso você precisa de Deus. E onde está Deus? Aí está Deus. Tá vendo alguma porta de madeira aí, de vidro? Tá vendo ornamentação aí? Você tá vendo aí algum brilho? Alguma mulher dançando lá no palco, luzes piscando? Você tá vendo essa fumaça saindo? Tá vendo essa papagaiada aí? Olha lá, você tá vendo alguma coisa aí? Parede preta, ornamentação de falsas sinagogas. Aí, Elei, você não tá perguntando onde é que tá Deus? Aí, Elei. Mas se você invocá-lo, ele sai daqui para cá. Porque a palavra diz: me invocai no dia da sua angústia, e eu vos responderei, diz o Senhor. Qual Deus você está buscando? Que Deus você está buscando? Porque se você está buscando o Deus de crente evangélico, você já se lascou. Você já se ferrou. Seja lá qual for a religião. Você já se lascou a partir daí. Mas se você não cessa as suas buscas em buscá-lo, nos seus secretos, nos lugares sérios, porque tem lugares aí sérios, muito pouco, raríssimo de achar. É uma congregação séria, muito raro hoje em dia. Você encontra aí nesses lugares. Amém? Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa oportunidade. Que essa palavra possa chegar aos corações, que essas pessoas possam encontrar Jesus fora da religião, para que elas venham ter uma experiência real no Senhor e que ela possa encontrar um lugar sério para congregar junto com os irmãos. Não deixa, Jesus, que essa pessoa entre em lugares de aparência, sinagogas de Satanás. Livre essa pessoa de pisar em ambiente. Antigamente, meus amados, a gente tinha receio de pisar no centro de umbanda, em terreiro, em igreja católica. Hoje em dia, as pessoas têm receio de pisar nessas congregações de crente evangélico, e elas não estão erradas não, elas estão cobertas de razão, são pessoas libertas. E fica difícil, fica estreito o caminho, sabe por quê? Porque a gente gostaria mesmo de estar em congregações que nós reconheceríamos que Cristo está ali, que o Espírito Santo está ali. O clima é outro,
O oxigênio é outro dentro desses lugares. Ninguém enfeita, ninguém precisa fazer nada para agradar ninguém. É real, ali tem realmente a palavra. Ali não tem mais nada, somente a palavra mesmo. Que liberta, que salva, que cura. E ali é uma plena manifestação da presença de Deus. Mas lembre que você é o lugar onde Deus quer habitar. Faça por onde. Não cesse suas buscas, não. Desconecta da internet, desconecta da sua própria casa, mesmo você estando dentro da sua casa. Começa a santificar mais a sua vida, a sua casa, o seu lar. Amém? A tormenta do diabo chegou aqui. É sempre assim. Alguma coisa, barulho acontece. Não tem jeito, é inevitável. Mas que bom que eu consegui fazer antes de o barulho chegar aqui em mim. Que Deus abençoe você e suas famílias em nome de Jesus. Amém?